Um pé de quê? De perto quero ver. Que fruta dá? Cadê? Que flor? Que cor saber? Terá sabor. Vai ter um pau Brasil. Um pé de quê? Vermelho ou verde? Que te quero Ver qual é de pé na terra até caber na tela da TV. Um pé de quê? Legal, né? O século XV marcou a expansão marítima. Dominar as águas e suas promissoras novas terras era dominar a rota comercial e garantir poder econômico e político aos reinos. Navegar era preciso. Foi assim que, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil liderando uma frota de potentes caravelas. As caravelas, desenvolvidas pelos portugueses, eram navios velozes e fáceis de manobrar. O seu casco era feito de carvalho e suas grandes velas, bem como todo o cordame, eram feitas de cânhamo. Esse casaco é feito de cânhamo. A fibra do cânhamo é muito mais resistente que o algodão. Por isso, durante séculos, ele teve um papel decisivo no poderio econômico de reinos como Portugal, Espanha, Inglaterra. Todos investiram em cultivar nas suas colônias a planta responsável pela fibra do cânhamo. Uma planta espalhou suas sementes pelo mundo e veio a se tornar talvez a mais polêmica da história da civilização, a cannabis. Pé de quê? De pé, quero ver que fruta dá. Cadê? Que flor? Que cor saber? Terá sabor, vai ter um pau Brasil. Um pé de quê? Vermelho ou verde? Que te quero ver qual é de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de quê? A cannabis convive com o homem há pelo menos 10 mil anos, desde a descoberta da agricultura no Velho Mundo. Ela foi a primeira planta cultivada sem ser para a gente comer. Da fibra do cânhamo, os nossos antepassados aprenderam a fazer cordas, tecidos e mais tarde papel. Desde que os chineses inventaram o papel, o cânhamo foi utilizado para sua fabricação. Também Gutenberg, o inventor da imprensa, imprimiu seus livros em cânhamo. E até a Constituição dos Estados Unidos, aprovada em 1787, foi escrita em papel de cânhamo. É bom lembrar que não era apenas esse uso como fibra, como papel, a iluminação pública, por exemplo. A segunda fonte de óleo, antes da iluminação a gás ou elétrica, era óleo de cânhamo. O primeiro era óleo de baleia. Depois, a pintura. Uma boa parte das tinturas da pintura eram feitas de óleo de cânhamo. A tela das pinturas era feita de tecido de cânhamo, de tal forma que a palavra em inglês para tela, que é canvas, é uma palavra que vem da denominação holandesa para cânhamo, que é cannabis. Então havia um uso tradicional, medicinal, industrial, etc. Além da importância econômica e cultural que teve na Europa, a cannabis também era conhecida pelos seus potenciais medicinais. Num livro chinês de fármacos, datado de 2737 a.C., a resina do cânhamo aparece indicada para diversos males. Também a medicina indiana receitava a cannabis como analgésico, anticonvulsionante, expectorante e afrodisíaco. O uso mais tradicional na antiguidade era a cannabis ou seus derivados ingeridos, seja na forma líquida ou mesmo sólida. Eram usos tanto para fins, enfim, de consolo da dor, como para apaziguar náuseas, como antinauseante, e particularmente para afecções gastrointestinais, para, enfim, dores de estômago, diarreias, e servia, enfim, como uma espécie de relaxante geral, né? Além desse uso tópico do óleo, por exemplo, nos mamilos de mulheres que amamentavam, era muito comum para rachaduras do mamilo se passar o óleo de cannabis. De certa forma, foram esses potenciais medicinais que fizeram a igreja se manifestar pela primeira vez contra a cannabis. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII declarou o uso da cannabis um sacrilégio, porque
porque a erva era usada pelos curandeiros que a Inquisição perseguia. 8 anos depois, ignorando esse sacrilégio, Cristóvão Colombo levou sementes de cannabis para plantar nas novas terras espanholas. 2 séculos depois, a Inglaterra ia fazer a mesma coisa numa certa ilha do Caribe. Em 1670, a coroa inglesa invadiu a Jamaica e levou para lá uma enorme quantidade de escravos africanos. O objetivo inglês era transformar a ilha numa grande plantação de cannabis e garantir a sua autossuficiência em linho-cânhamo. Com o passar do tempo, a cannabis acabou se tornando uma questão de identidade na Jamaica colonizada. A Jamaica ficou conhecida pelo Rastafari, que é uma forma de vida, uma regra, com muitas características do judaísmo, do cristianismo, e ainda hoje alguns dos seus adeptos utilizam a cannabis em rituais de limpeza e purificação, mas de forma controlada. O Rastafari surgiu em 1930 com a coroação do Rastafari Makonnen, que alegava ser descendente direto do rei Salomão. A cannabis é considerada uma substância enteógena. Enteógeno quer dizer aquilo que desperta Deus dentro de nós. Assim pensavam também os assírios, os sacerdotes taoístas, os sufis e até o início do século XIX algumas linhas do candomblé. Todos usavam cannabis nos seus rituais. A referência mais antiga a cannabis vem da Índia. Nos livros sagrados do hinduísmo, os Vedas, escritos há 1500 anos antes de Cristo, a cannabis aparece como o alimento predileto do deus Shiva. Para os indianos, tomar bang, como eles chamam a cannabis, é entrar em comunhão com Shiva. A cannabis é originária da Ásia Central, ao norte do Afeganistão, nos pés do Himalaia. Dali, disseminou-se por toda a Ásia e depois pela Europa e África. Dentre as várias espécies de cannabis, as mais conhecidas são a sativa, a índica e a ruderalis. Tirando a altura, as 3 têm a mesma morfologia. As folhas são finamente recortadas em segmentos lineares. As flores têm pelos granulosos e nas plantas fêmeas segregam uma resina de propriedades psicoativas, altamente encontrada na espécie sativa.